Olá, pessoal de casa, meus alunos do sexto ano. Estou de volta aqui para dar continuidade ao nosso quarto bimestre. Eu, professora Maíra, juntamente com o Daniel. Ei, Daniel, tudo bem? Nós vamos dar continuidade àquele, a partezinha específica de ótica. E nessa aula de hoje nós vamos falar de ótica e tecnologia. E para falar de ótica e tecnologia, eu trago uma aula interdisciplinar e um convidado muito especial, um amigo muito querido, o físico, professor Tiago. Professor Tiago, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Maíra. Olá, pessoal de casa. Bom, o Tiago, a gente veio para a gente falar de ótica e tecnologia e eu tenho que situar vocês aí de casa, porque eu estou pegando ótica e tecnologia, o conteúdo de física e relacionando aqui com as ciências da natureza. A gente até falou um pouco relacionado à saúde, a questão dos nossos olhos, a parte específica de visão e lentes corretivas. Nós trabalhamos a questão da estrutura dos olhos, trabalhamos os problemas de vista, os tipos de lente que corrigem. A questão é que nós vamos dar continuidade a essa habilidade de explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio. E para isso nós temos que trabalhar as outras opções de lente, as tantas outras tecnologias ópticas relacionadas aqui que são muito importantes. E aí na biologia a gente tem a árvore da vida, com todos os organismos que fazem parte dela, e dentro dessa árvore da vida nós vamos ter uma grande quantidade de organismos aqui que é pertencente ao mundo microscópico, ao mundo que não é visível a olho nu, ao mundo que nem com uma lupa de aumento simples a gente conseguiria visualizar. E que passou despercebido por muito tempo, foi renegada por muito tempo na história da ciência e a gente só, através da microscopia, do uso das lentes, que a gente pôde visualizar. Então, dentro do reino da vida aqui, a gente tem organismos muito simples lá, as bactérias e as arqueias. As arqueias são bactérias ancestrais, mais primitivas, bactérias mais simples, que existem até hoje, inclusive, mas muitas delas fazem parte do registro fóssil, na história muito antiga da Terra, organismos com mais de 3 bilhões de anos, e as bactérias, nós bem conhecemos muitas delas, nós associamos ela com as doenças, mas muitas são até benéficas para o nosso organismo, muitas estão por aí e nem se relacionam com o organismo humano. O fato é que esse grupo aqui, muito pequenininho, que só foi possível de ser visualizado com microscópios mais potentes. Os organismos protistas também fazem parte de reinos, de um dos grupos que são ali chamados também de micro-organismos, que não são visíveis a olho nu, mas que a gente teve uma dificuldade muito grande de entender a sua existência, de reconhecer a sua existência e entender aqueles grupos vivos ali. Dentro do reino dos protistas, a gente tem as algas unicelulares e a gente tem aqueles organismos que a gente pensa neles mais como protozoários, são mais conhecidos assim. Então, por exemplo, a leishmania, causadora da leishmaniose, o plasmodium, causador da malária e tantos outros organismos que não necessariamente estão relacionados a doenças humanas. O fato, todos esses 3 grupos aqui são organismos, a maioria massiva deles, microscópicos. E aí a gente precisou de lentes para descobri-los, para poder identificá-los e para poder classificá-los. E hoje a gente estuda eles na escola sem reconhecer muito bem a história que tem por trás dessa descoberta desses organismos, desse reconhecimento deles. Então eu trago o Tiago aqui hoje para fazer uma pergunta muito importante para ele e iniciar um pouquinho da física aqui, a ótica e tecnologia. Tiago, afinal de contas, o que são as lentes? As lentes, Maíra, elas são instrumentos ópticos que nós usamos para literalmente domar a luz, para poder controlar onde uma imagem pode ser gerada e para, por exemplo, também focar a luz em um certo ponto do espaço. Mas qual que será a propriedade física que nós podemos usar para entender o funcionamento das lentes? Essa propriedade ela é chamada de refração, que é o que acontece com a luz quando ela muda o seu meio de propagação. Por exemplo, quando eu incido luz sobre um copo d'água ou quando eu incido luz sobre vidro, sobre algum material diferente do que o ar. Nesse caso aqui, por exemplo, nós podemos observar um exemplo de refração, que é um lápis que está aqui dentro de um copo parcialmente preenchido com água. E nós podemos observar o lápis de uma forma diferente nessa porção aqui, onde ele está fora da água, do que na porção dentro da água.
parece que o lápis está quebrado, não parece? Mas, na verdade, nós observamos o lápis dessa forma diferente por conta da refração, por conta dessa interface que existe aqui no copo entre o ar e o vidro e a água, né, no caso do copo. E as lentes, elas têm sido usadas para melhorar a nossa visão, né? Inicialmente, a humanidade usou as lentes com esse objetivo, né, de facilitar um pouco a observação, de leitura também, não é? Pequenos óculos, né, já iniciados lá no passado ainda, nem óculos daquele que a gente coloca no rosto, como o Thiago está usando, mas às vezes a lupa de mão, né, para leitura. Sim, às vezes até mesmo somente um pedaço de vidro, né, com a curvatura um pouco adequada, né, já permitia uma melhora da visão. E olha que interessante, né, isso era uma questão de sobrevivência no passado, né, a gente tem defeitos de visão que atrapalham muito o nosso dia a dia, né? Vocês vão pegar um ônibus sem óculos, eu não consigo enxergar nada, não sei que ônibus eu estou pegando. Imagina no passado, né, as pessoas para garantirem sua sobrevivência, né, que nós como humanos, dependendo muito do nosso sentido da visão, de fato o uso de lentes para correção de problemas oculares é muito importante, é garantia de sobrevivência. Foi bem antigo, né? Mas não é só para questão de sobrevivência, nós utilizamos as lentes para questões um pouquinho mais malíficas, né? E malignas aí na nossa história. Sim. Essa é uma gravura, pessoal, de 1658. Nós podemos observar que alguns instrumentos ópticos, já numa mesa ali, um telescópio, um óculos, mas nós observamos nessa porção aqui alguém usando uma lupa, que é justamente uma lente que é utilizada para focar a luz em um certo ponto do espaço. A gente observa essa pessoa aqui causando a combustão de algum objeto usando essa lente. É comum nós vermos isso, lente sendo usada no sol para poder queimar um pedaço de papel, queimar alguma coisa. Tem gente que vai para camping, para algum local de passeio, né? E usa isso para acender a fogueira, talvez, né? E no passado o pessoal usou isso daí, por exemplo, em guerras. Havia relatos de instrumentos grandes lentes bem grandes, que eram usadas para focar a luz do sol. Imagina o sol num dia que não está nublado, né, como às vezes pode ser quente. Usavam para focar essa iluminação do sol num certo ponto e poderia iniciar um incêndio num navio inimigo ou em alguma região inimiga, né? Então tinha esse uso também. E aí seria uma lente convergente, convergindo os raios de sol num foco específico? Exatamente, uma lente que capaz de focalizar, não é, esses raios de luz num certo ponto do espaço. E como seria no caso luz solar, não é, essa luz carrega ondas que significam calor. E se eu causo esse foco, né, esse local pode atingir uma temperatura muito alta. Dependendo do material, se for um material de fácil combustão, eu posso realmente causar um incêndio. Pois é, talvez você já tenha até reparado isso com algum vidro de janela, alguma coisa assim em casa, a superfície que esse sol está refletindo mais aquecida do que onde você não tem o vidro, né? Que às vezes pode acontecer, sem querer, querendo, o vidro ali está virando uma forma de convergência ali daquela luz e fazendo aquecimento. Não vai pegar fogo na sua casa, tá, gente? É só um exemplo aqui para que a gente possa entender. Mas a gente tem também o uso, né, que é para as coisinhas reduzidas, como eu falei, né? Fala um pouquinho para a gente da microscopia, como é que são os microscópios, como são as lentes, Thiago? Então, Maíra, os microscópios, eles são instrumentos que eles utilizam lentes para gerar imagens de objetos que são muito pequenos, de objetos que não são visíveis a olho nu. Então, há no microscópio um arranjo de lentes que é capaz de realizar esse aumento. Nós podemos visualizar objetos realmente muito, muito pequenos. Objetos inanimados, como, por exemplo, pedaços de rochas, pedaços até de seres vivos, como, por exemplo, pedacinhos de plantas ou pedaços de conchas de animais e até mesmo partes do nosso corpo. Nós podemos filetar, por exemplo, algum objeto vivo, né, e observar essas células no microscópio e ver detalhes impressionantes.
Você falou, Tiago, de pedras, observação de rochas. Como seria isso? Qual a importância disso? Então, Maíra, a mineralogia é a ciência que estuda, né, os minerais, e os microscópios foram fundamentais para o desenvolvimento desse ramo da ciência, porque com o advento dos microscópios nós podemos observar um pouco da estrutura interna dos minerais e para diferenciá-los, né, para saber que uma rocha de um certo local é diferente de uma rocha de outro local, mesmo que elas sejam muito parecidas a olho nu, elas podem ter características microscópicas muito diferenciadas. E nós dependemos muito dos minerais, nós utilizamos vários desses minerais, desde a idade lá do bronze, da idade do ferro, de qualquer que seja, né, o período passado, nós utilizamos muitos deles no nosso dia a dia, como eu tenho falado lá nas aulas do 7º ano, a respeito da evolução das máquinas, as primeiras máquinas. Então, o entender, compreender esses minerais, com certeza fez toda a diferença aí para a evolução tecnológica humana, né? Agora, não é só microscopia, né, Tiago? A gente tem outros usos aí dentro do contexto geral das lentes, que vão permitir não só visualizar, mas também compreender essas estruturas de forma que elas possam ser aplicadas no sentido de saúde pública. Então, olha lá, a gente tem isso aqui, uma célula, tá? Tecido humano, e a gente consegue visualizar a partir do que o Tiago falou, a gente vai laminar, a gente vai fazer um corte, né, bem fino ali de um tecido, vai prepará-lo, esse tecido tem que ser preparado antes, de acordo com o que você quer visualizar, e ele vai ser corado, e aí você pode observar uma série de coisas a nível celular ali. Então, olha só, eu posso observar um núcleo celular, para observar uma questão de mitose, meiose, para entender ali como que está acontecendo esse processo. Eu posso observar metabolismo através de um corante que ressalte mais as mitocôndrias de uma célula. Eu posso observar a superfície de membrana celular. E aí eu posso observar um organismo vivo inteiro. Aqui a gente tem um fitoplâncton, né, um organismo protista, unicelular. Então, é uma célula inteira, né, formando um organismozinho, mas essa célula é invisível a olho nu. Eu vou conseguir observá-lo e, às vezes, nesse caso aqui, ele vai estar até vivo. Então, um organismo vivo que a gente consegue visualizar com determinados tipos de microscópio. Então, há o microscópio que vai, como o Tiago falou, utilizar o tecido cortado, preparado, curado. Então, a gente vai ter ou uma parte do organismo ou um organismo morto ali para ser observado, ou a gente pode até utilizar certos tipos de microscópio que a gente visualize organismozinhos vivos. E a gente tem microscópios ultrapotentes que vão permitir que a gente observe, inclusive, doenças, comportamento de certas situações histológicas, dos tecidos mesmo no nosso organismo, que são importantes. Aqui a gente tem uma imagem que representa não, é uma imagem real mesmo, de células cancerígenas de câncer de colo de útero, que é um dos cânceres mais comuns no Brasil, né, que leva muita gente aí a, pelo menos, ter que retirar o útero, fazer uma cirurgia muito invasiva ou mesmo, né, um tratamento mais invasivo, muita gente falece. É um câncer grave e a gente consegue observar através da microscopia como é que funciona lá no tecido a dispersão dessas células para pensar tratamentos mais adequados. Nanotecnologia, vamos esclarecer para o pessoal de casa, o aluno de 6º ano, quão pequeno a gente está falando quando a gente fala nano? Então, Maíra, a escala nano, para facilitar a compreensão, vamos pensar, por exemplo, o tamanho de um átomo. Se eu enfileirasse 10 átomos, eu teria mais ou menos o início da escala nano. Então, é uma escala muito pequena. São materiais realmente muito, muito pequenos e que têm propriedades muito interessantes, porque imagina, as propriedades dos objetos, dos materiais, elas mudam um pouco na superfície em relação ao interior do material. Então, esse tipo de material nanotecnológico são materiais que são muito influenciados pelas propriedades da sua superfície. E são materiais que são muito estudados hoje em dia. É realmente algo muito fascinante. Grandes tecnologias surgindo, né, a partir das lentes, a partir do advento de novas possibilidades ali dentro dessa microscopia e desse estudo de coisas cada vez menorzinhas. Mas não é só isso, né? A gente não olhou só para o menorzinho, a gente olhou para cima também, né, Tiago? Conta pra gente essa parte que eu sei que você gosta muito. Exatamente, Maíra. Nós podemos usar as lentes também para observar objetos a longa distância. Isso já era usado na antiguidade e em 1600, por volta de 1610, Galileu ele criou um dos primeiros telescópios
que possibilitou que Galileu enxergasse, né, objetos exteriores ao nosso planeta. Por exemplo, Galileu ele conseguiu observar algumas que ele acreditava que fossem estrelas, né, próximas ao planeta Júpiter, mas na verdade posteriormente foi descoberto que eram luas de Júpiter. E Galileu também fez observações bem detalhadas da superfície lunar. Nós podemos ver nessa imagem algumas observações que ele fez, alguns desenhos que ele fez a partir da observação dele utilizando o telescópio. E esse é um manuscrito real dele mesmo? Esse desenho que nós estamos vendo? Exatamente, é um manuscrito feito por ele, né, e compilado, registrado que nós temos. Que bacana, muito interessante. Agora, a gente tem que pensar a respeito dos telescópios mais modernos, né? Nós temos hoje telescópios que estão conseguindo alcançar um universo cada vez mais distante e mais detalhado. Mas qual que é a diferença aí que a gente tem? O que está acontecendo? Quais são as novidades tecnológicas que a gente está vendo? Porque até recentemente, né, novos telescópios sendo lançados e muita notícia sobre isso. Mas a gente aqui, né, como telespectador dentro de casa, muitas vezes não compreende o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo com a astrofísica, o que está rolando aí. Conta pra gente, qual que é o grande segredo desses telescópios novos aí? Então, Maíra, além do advento dos equipamentos digitais, nós podemos ressaltar também o uso de outras faixas de frequência que podem ser observadas, como, por exemplo, o infravermelho ou outras faixas que não são acessíveis a nós por meio dos nossos olhos e por meio da telescopia, né, tradicional. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, de duas imagens que foram retiradas do mesmo local, Aqui nós podemos observar a imagem com luz visível e aqui nós observamos com uma outra faixa de frequências, que é o infravermelho. E nós podemos observar a riqueza de detalhes que há aqui. Nós observamos outras estrelas atrás, não é, do que nós observaríamos, observamos galáxias, poeira, outras estruturas que não são visíveis com a telescopia tradicional, com o uso de lentes na faixa do visível. E isso é um grande avanço para nós. Nós podemos enxergar a imensidão do universo e perceber outros detalhes do universo. Extraordinário, né, Tiago? Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos como o conhecimento das lentes e seus diversos usos nos permitiu conhecer desde estruturas microscópicas que compõem nosso organismo e tudo à nossa volta, até a compreensão do universo e sua formação. E de forma muito bacana, nós recebemos aqui o Tiago, que nos trouxe um pouquinho mais da física óptica. Eu convido vocês na nossa próxima aula de Óptica e Tecnologia 2. Nós vamos falar um pouquinho mais, vamos trazer mais física para a gente aqui, para aplicar o conhecimento sobre essas coisas que normalmente estão à nossa volta e a gente não conhece muito bem do que se trata. Tiago, muito obrigada por sua presença. Eu agradeço muito, Maíra. Tchau, pessoal. Então, pessoal de casa, é isso. Convido vocês, então, não só para assistir a essa aula, como também assistir a aula para assistir o Tira Dúvidas. E a próxima aula nossa lá de Óptica e Tecnologia 2 está imperdível. Muito obrigada e até a próxima.